Hoje é dia de falar de picape aqui na garagem, picape clássica. Eu estava buscando há algum tempo e agora encontramos essa belíssima A10 de 1984, uma opção a álcool, e vocês vão se surpreender com o número de vendas dessa picape, dessa versão na época. Confere aí. Saudações, pessoal! Como vocês viram na cabeça do vídeo, hoje é dia de falar de picape, e caminhonete clássica é um tema que eu particularmente gosto muito e sem dúvida nenhuma sempre me atrai bastante, né? A história das picapes é um negócio fantástico, né? Como veículos de trabalho, como veículos de passeio, como opções mais luxuosas. E as picapes grandes é um segmento bem bacana de picape grande, porque assim, elas venderam muito no Brasil durante décadas, saíram do nosso mercado, as médias tomaram conta, e as pequenas, né, derivadas de carro, outros segmentos como o Toro e o Oroch, e voltaram agora. O mercado de picape está muito aquecido no Brasil atualmente, com 3 opções V8. A gente, aliás, tem que andar na Silverado e na... Nós andamos na Ram, na F-150 falta Silverado, sim. Mas quero andar em outras versões também dessas duas picapes. Mas, de maneira geral, então, a história das picapes aqui no Brasil também é aquela história meio que você acaba contando a história da construção do país também através das picapes, porque, como veículos menores, mas com uma capacidade relativamente boa de carga, eles ajudaram a construir muita coisa, podiam entrar em lugares mais apertados, enfim, aquela coisa toda. E a Chevrolet, logicamente, falar de Ford e falar de Chevrolet é sinônimo de caminhonete. As duas marcas sempre rivalizaram muito, e nesse período aqui do Brasil, esse exemplar de 84, a briga entre as duas era um negócio incrível, com várias opções diferentes para o consumidor. A Chevrolet, vale lembrar, começou a vender picape aqui na década de 50, final da década de 50 começou a produzir, né? E desde então ela foi desenvolvendo, depois veio a C14, C10, Veraneio, que a gente gosta muito, que é um SUV derivado de caminhonete, de picape, que é algo também muito atraente para quem gosta de caminhonete, gosta de SUV derivado. E na década de 70, então, quando veio a C10 e ela começou a, digamos, cair no gosto do público, logicamente chegaram mudanças. A gente sabe que na metade dos anos 70 a gente teve crise do petróleo, foi em 73, mas aqui no Brasil os efeitos foram um pouquinho posteriores. Mesmo assim, isso acabou atingindo o país também. E também nós tivemos aquele período já, final dos 70 e 80, pró-álcool, ou seja, aquela ideia do combustível nacional, energia nacional. Isso tudo fez com que as marcas falassem, pô, vamos pensar em lançar algo diferente. E dessa forma surgiu a A10. Então a gente tinha C10 a gasolina, D10 a diesel, as siglas autoexplicativas, isso é bem legal, e no caso aqui a A10, que é a versão a álcool. Ela chegou ao mercado em 78, inicialmente com motor de 4 cilindros do Opala, e em 82 é que veio 6 cilindros. É bem curioso. E lendo uma reportagem de época, até me surpreendeu, porque a maior parte das vendas era da versão A10 naquela época, porque eles comentavam lá, para você comprar uma versão a diesel você tem que andar 14 mil quilômetros por mês. Logicamente muita gente faz essa quilometragem brincando, mas digamos para aquele público de cidade eventualmente, ou para quem andasse pouco realmente. Eu achei bacana essa observação da revista. Eu achei até que a versão a gasolina vendesse mais, mas a gente pegou aquele momento que eu acabei de citar aqui e potencializou as vendas das picapes a álcool. O que eu acho muito legal dessa picape, primeiramente, o estilo dela, basicamente é uma C14, né, que passou por facelift, passou por mudanças. O que é legal da C14, voltando um pouquinho no tempo, é que ela foi criada por um executivo da GM dos Estados Unidos que veio para o Brasil para desenvolver uma picape totalmente nacional. Então ele pegou vários elementos, inclusive de picapes americanas também, e trouxe para cá. Por isso foi uma picape que virou referência em trabalho, em várias coisas diferentes, né? Essa aqui traz uma mudança interessante, 78, esse facelift, então essa dianteira, já a Veraneio também passou por isso, uma dianteira mais moderna para a época, né? O facelift parece uma coisa simples, mas revitaliza muito o carro em determinados períodos. Esse exemplar aqui é de 84, ele está aqui com os para-choques aqui pintados, mas de modo geral ela traz as características que fizeram sucesso na época. Seguindo por aqui, uma coisa que eu gosto muito, esse conjunto das rodas com a calotinha, essa calota cromada, fica tão charmoso, né? Muito Chevrolet isso. Aqui do lado, claro, o A10 em destaque, né? Como uma picape movida a álcool, na época ninguém falava etanol, né? Mas era álcool basicamente.
Caçamba também é um estado de conservação muito bom, vocês estão vendo a caçamba aqui com essa parte de madeira, enfim. Como veículos de trabalho, logicamente, são carros que é muito difícil encontrar nesse estado, muitos foram restaurados, mas de maneira geral é bem bacana. Esse suporte para amarrar carga também, outra característica de um veículo de trabalho. E por fim, essa parte traseira, eu comentei do para-choque, mas uma coisa que eu gosto muito, aliás, são duas coisas que eu acho legais aqui. Esse Chevrolet na tampa, eu acho isso muito significativo, e também essas lanterninhas vermelhas com o logo Chevrolet. Cara, isso é charmoso demais. E agora, falar da parte interna, uma coisa que é legal, ó, que interessante. Esse som, fechar a porta, você ouve o barulho, né, da lata batendo. Bom, veículos de trabalho, então, a gente tem um acabamento até mais simples, olha só que interessante, meia porta, né? Curioso esse detalhe. Esses espelhos também muito eficientes. E também com o veículo de trabalho, ó, acabamento simples, ó, banco baixo. Uma coisa que eu sempre achei bacana dessas Ford, dessas Chevrolet, pô, uma heresia falar Ford aqui, olha lá o som, estoura o microfone. Esse volante sempre achei bonito, cara, o volante eu acho legal, acho que foi uma ideia interessante. E o painel também, ó, trazendo o essencial, então a gente tem ali, basicamente, velocímetro, luz de espia, aqui a gente tem temperatura e combustível, né? Essa picape, como um bom veículo a álcool, tem afogador, não tinha nem como ser diferente, né? E o detalhe aqui da transmissão de 4 velocidades, mas ó, tá com toca-fitas aqui, mas é simples, cara. Pensa em algo rústico. Olha só, acabamento também, ainda tem um acabamento aqui, não tá direto na lata, mas ó, é um acabamento bem rústico. Um detalhe curioso também, olha só, para-sol para o motorista e o passageiro vai tomando sol aí, que não tem problema. Mas uma coisa que é bacana, que na verdade é uma característica, você está dirigindo reto, né, na picape, e o tamanho do volante, né, o volante tem um tamanho realmente considerável. Vamos falar de mecânica e andar depois. Aqui temos o bom e velho GM 6 cilindros, 4,1 litros, a álcool, né, o motor amarelo. Nesse caso, entregando 122 cavalos com 27 kgfm de torque. E uma característica que é bacana a gente observar olha isso aqui, até aqui, ó, esse feltro também. Mas aqui, ó, que curioso, esse sistema de molas, né, de abertura de molas que vários carros tinham na época, inclusive Galaxy e tal, bem prático, que hoje poderia ter um amortecedor de capô e numa picape média, por exemplo, seria muito útil. Muito bem, freio de mão solto, falei do afogador exatamente aqui, porque eu falei da visibilidade, olha só, muito boa também, né? Visibilidade é um ponto forte, aliás, do veículo todo, né? O que é bem bacana dessas picapes, ou dessas caminhonetes, como eram chamadas na época, é que elas são rústicas e não escondem isso, né? Basicamente a gente tem aqui um veículo de trabalho e também, né, um veículo que eventualmente poderia ser usado para lazer e tal. Eu já cheguei a comentar que é interessante você notar o mercado de picapes, como ele foi evoluindo com o tempo, e assim, ele foi deixando de ser algo de nicho, de certa forma, para ganhar áreas, né, de um pouco maiores. Hoje em dia, logicamente, a gente sabe que hoje em dia você tem caminhonetes que atendem nichos diferentes de pessoas. Então você tem aqui muita gente compra caminhonete porque gosta, nunca vai usar para levar nada, né? A pessoa fala, pode ter um sofá para levar. Não, a pessoa compra porque gosta do estilo, porque ela é mais alta, enfim, aquela coisa toda. E isso é uma característica curiosa, porque a gente vê que a indústria foi observando esse efeito, né, dos compradores, esse efeito do comprador que
teria uma caminhonete para lazer ou para uso diário, sem necessariamente levar alguma coisa na caçamba. Tanto que o que é muito legal é que essa A10 e C10 e tal tem uma versão com cabine dupla que é bem rara, é uma versão bonita também. Primeira impressão, ergonomicamente, a gente tem aqui o banco. O banco ele é próximo do volante. Eu comentei até do Impala, né, e outros Galaxy, tá, outros carros com banco inteiriço, você ajusta. Aqui se ajusta também, mas assim, ele tá encostado aqui na lataria, né, ou seja, não tem o que mudar. Pra mim fica ótimo, mas se você pegar alguém um pouquinho mais alto, pode sentir aí uma certa dificuldade. Outra característica bacana é o bom torque que ela tem. Você vê, são 27 kgfm, vazia, né, lógico, mas ó, em terceira estamos subindo tranquilamente. E eu sempre gostei muito de caminhonete a gasolina, sabe assim? A gente vê muita gente que gosta das picapes a diesel. Eu sempre gostei de picape a gasolina. Eu acho que é uma das melhores configurações. Essa estradinha é engraçada porque as árvores chegam bem aqui, você fica com medo de pegar no teto, né? Eu não tô guiando um baú também. Ó, aqui em quarta marcha, tá vendo? Ela vai pedir uma marcha aqui em cima, mas foi bem. Outra característica que eu gostei também, a dirigibilidade dela é muito boa. Tanto alavanca de câmbio, embreagem, o volante que dá 7 voltas, né? Ainda esse volante antigo, né? Essa caixa de direção da época que dava muitas voltas. Então a gente pega um carro atual, para quem nunca guiou um carro antigo, a dirigibilidade é diferente. Você tem que fazer umas correções, porque o volante dá várias voltas, né? Essa é uma característica. Num carro atual você simplesmente, você virar o volante assim, você virou a roda toda. Nesse aqui não. Então é uma característica bem própria dessas caminhonetes dessa linha, tanto da C10 como as posteriores. E é interessante o contexto da época, porque eu expliquei no começo, a gente estava pegando um momento que teve crise do petróleo e depois, na sequência, o álcool, né, o próprio Proálcool, que já trouxe aí a possibilidade de abastecer seu veículo com combustível limpo. Até hoje eu acho que o álcool é atualmente uma etanol, um dos grandes diferenciais do Brasil também, cana-de-açúcar, enfim, mas é algo que tem que ser até mais explorado de certa forma, né? Não ficar enchendo a gasolina de etanol. Podia ter mais só etanol. Aqui dá para ter uma ideia, ó, desse número de voltas, ó. Ó lá. Ó lá, uma, duas, volta tudo, meu filho. É muito curioso. Fusquinha, tô andando nos anos 80 de novo. Você encontra pessoal de Fusca e tal. Mas a dirigibilidade da A10 é muito boa, né? A 4 cilindros, assim como a F100 4 cilindros, que tem o motor do Maverick, né, 2.3, deve ser um pouquinho mais xoxo, mas tem curiosidade de guiar também. Porque como eu falei, né, atualmente a ideia dessas picapes é passeio, né? O cara quer comprar uma dessa para andar de domingo, dar uma voltinha de domingo, curtir alguma coisa e tal. Mas vale salientar uma coisa, viu? Dessa daqui, dessa fase para uma C10 74, cara, tem bastante diferença, viu? Elas são parecidas, né, de modo geral, mas não
são idênticas, ela deu uma evoluída em termos de dirigibilidade e isso vale a pena salientar. Mas olha a correção, você tem que ir corrigindo no volante, é muito engraçado, mas é uma característica, né, das picapes dessa época. E justamente essa linha da Chevrolet se destacava muito em dirigibilidade, sempre foi muito bem elogiada pela imprensa. Inclusive eu li uma avaliação de época e os jornalistas realmente falaram, pô, eles estão, a dirigibilidade da picape é muito boa, né? E de fato ela é bem dócil, no sentido de qualquer pessoa poderia dirigir, pode dirigir ela, né? Não é algo que exige, puta, uma capacidade tal, o câmbio seco, não, perfeito, cara. Com as características de época que eu citei aqui, né? Veículo de época, características de época, mas isso é que é bacana. Visibilidade sensacional. E eu lembro que a revista de época, nessa matéria que eu li, eles testaram ela. Consumo médio com etanol, com 6 em linha, 3,2 km por litro. Ou seja, freios também atendem bem, disco e tambor. Cara, tá com 6x2. Particularmente, pra mim, eu tiraria, deixaria original. Aquele sonzinho do 6 original é uma delícia de ouvir. E com cheirinho de álcool aqui pra combinar bem. Última coisa, história de família. Um dos tios dos meus primos, né, por parte de pai deles, chamava Eduardo Primiano, né? Se chama Eduardo Primiano. Na década de 80, o Antônio, que era o motorista na Araraquara, tinha a mãe dele, também a avó deles, né, a dona Carmen, e ele tinha uma A10 1980 comprada zero. Cara, em 2010, ele ainda, o Antônio, que parecia o Robert Mitchum, ele estava ainda guiando esse carro, cara. Você vê ele na Araraquara, fantástico. Então, eu comentei já em matérias, né, eu cheguei a andar em A10 também por conta disso na época, muito legal. Às vezes tem na caçamba também, né? Mas fantástico, cara, essa simplicidade é contagiante. Ela anda muito bem, ela tem um desempenho bem legal se você pegar todos os parâmetros da época de desempenho. E curiosamente, como eu falei, essa versão aqui atendia pela maior parte das vendas das picapes. A gasolina pouco e um pouco mais a diesel para quem usava para trabalho, né? Bem interessante mesmo. Ou seja, agora é uma picape colecionável. E cara, imagina dar uma voltinha domingo aqui, que delícia, cara. Fantástico. Já vou me despedindo, dar mais uma voltinha aqui, logicamente.